Oi, gente, peguei meu café e vim conversar um pouquinho com vocês. Hoje a gente vai trazer um assunto muito comum, né? Fala-se muito sobre esse tema. A gente vai falar sobre o autismo. E nós vamos dar ênfase e trazer como foco principal a rotina, a vida, até a forma apagada de ser uma mãe atípica, que muitas vezes é esquecido, muitas vezes a própria mãe se anula demais. A maternidade em si, a gente já se anula. E a mãe atípica é duplicado, né? Porque é um sufoco, é muita coisa, é muita demanda, é muitas descobertas, e isso torna uma rotina muito pesada. E eu queria trazer alguém que eu gosto, de longe, de perto, né? A gente já conviveu quando nós não tínhamos filhos, e agora que temos filhos, isso nos reaproximou, porque a gente mora um pouco distante uma da outra, mas é alguém que eu tenho um carinho muito grande. Quando eu pensei sobre a mãe atípica, eu tenho uma irmã que eu tenho amigos que também, amigas que são mãe atípicas, mas Deus me mostrou a Raquel. Porque a Raquel, ela não milita nada, eu nunca vi a Raquel reclamar da sua maternidade, eu nunca vi a Raquel destratar o seu filho, e eu já vi a Raquel em situações muito difíceis. E a primeira pessoa que eu pensei foi ela, né? A gente não vai trazer somente ela, vamos ter outras oportunidades abordando de outros prismas, né? A maternidade atípica. E para abrir esse quadro, eu quero trazer a Raquel. Bem-vinda, Raquel! Obrigada. Venha, sente. Ela vai trazer o cafezinho dela. Seja bem-vinda. Ela falou assim, vídeo de café meu? Eu digo, tem sim. Eu passo o cafezinho e a gente toma, porque é um momento de descontração, é um bate-papo. A gente já estava conversando antes, né, de começar. Teve coisas que a gente estava conversando, eu não sabia ainda, do Pedro Miguel. E Raquel, obrigada por você ter topado. Foi um desafio, né? Você tá aqui. Está sendo. Sim, tá sendo um desafio. As crianças tiveram que sair daqui. Uns minutos antes da gente começar esse vídeo, foi bem caótico. Porque... Vamos deixar a roupa passear. Solta a minha blusa, filho. Vamos passear na Bora lá, pracinha. Tu vai passear, é? Magrelo. Criança já é muito agitada. E quando foge da rotina de uma criança atípica, é mais complicado, né? Mas o Pedro Miguel, ainda bem que ele é um menino muito amoroso, né? Então, assim, amoroso. ele sufoca, né? Toda hora ele quer estar agarrando a Esté. Então, os pais foram passear com as crianças, né? Pai sendo pai, que é o papel de pai. Para poder a gente ter esse momento com leveza, com concentração, porque querendo ou não, um filho chama mamãe, chorinho, a gente tira a nossa concentração, né? Verdade. A maioria das vezes que eu gravo, ou sozinha ou com alguém, quando as crianças estão acordadas, ou então estão só comigo e com o Thiago, me desconcentra. Eu perco um pouco o foco. O Thiago, quando vai editar, ele fala, nossa, tu perdeu o foco e tal. Eu falei, Thiago, mas é muito difícil, porque a mãe, ela é biologicamente formada para ouvir um choro do bebê e ficar alerta, né? Então agora vamos ter esse momento de tranquilidade, esse momento só nós. E eu quero trazer aqui, neste meu sofá, trazer um pouco da Raquel, um pouco da sua visão, né? Eu não sou mãe atípica, mas eu conheço a rotina, né? Eu tenho pessoas próximas a mim que são mães atípicas e não é fácil, né? Eu sei que não é fácil, eu vejo que não é fácil, mas eu não estou na sua pele, né? Então eu queria trazer até essa solidariedade para mim mesma, para eu entender um pouco, né? Como que funciona. E antes da gente sempre trazer um pouco como é o autismo, o que é o autismo, a gente quer entender quem é o Pedro Miguel. O Pedro Miguel, ele é uma pessoa cometida com autismo, né? Mas ele é uma criança, ele é um menino doce, o pouco que eu vejo ele. Ele tem um sorriso que encanta. Eu acho ele um fofo. Então, assim, quem é o Pedro Miguel? O Pedro Miguel, assim, é uma criança, literalmente, que eu posso dizer assim, diferencial. Assim, é o diferencial na minha vida, né? Ele só em questão, tipo assim, em questão de ser amoroso, ele é amoroso, ele é feliz, com tudo ele festeja,
sabe? Como se fosse pra ele. Se ele tiver um aniversário ali, tiver tendo, é como se fosse pra ele. Ele é feliz. Ele vibra né? com Isso, a alegria do ele outro, vibra né? com a alegria do outro. E assim, o Pedro Miguel, eu não tenho nem palavras assim que eu posso dizer, porque ele é tudo de bom. E é o seu primeiro filho, né? Primeiro filho, Eu acho que a sua expectativa foi tão grande de toda mãe de primeiro filho. E ele superou a sua expectativa. Com certeza. Deus foi muito bom com você de ter te dado um menino tão carinhoso e um menino que ele é tão colado em você, né? Ele é, tipo assim, o teu grudinho. Eu vejo que ele tá sempre grudado em ti. Se é minha companhia, né? Hoje, passa 24 horas, né? 24 horas. Então, tipo assim, quando eu saio, eu vou lá na casa da minha sogra, ele já sente falta. Aí ele já quer estar ligando. Aí ele fica me ligando. Porque, assim, eu sei que pra ele, além de mãe, eu sou a melhor amiga, né? Eu sou uma amiga que tá todo momento com ele. Além do pai dele também, né? Mas o Pedro Miguel, eu acredito que ele também me vê como uma pessoa confiante. Isso. Né? Ele me vê isso. Ele se sente seguro, né? Ele se sente muito seguro comigo. Né? Então, sim, eu nem me vejo hoje minha vida sem ele. Com certeza. Né? Até antes de ser mãe, que eu não sabia o que era ser mãe, ter esse amor, né, de mãe. Até antes eu só pensava em mim. Hoje não, hoje eu penso nele. Tudo que eu faço, penso nele. Eu tô aqui, mas também tô pensando nele. Tá pensando que ele tá lá, né? Porque o Miguel, ele faz falta em tudo. Porque, como eu disse, 24 horas. É como se faltasse um pedacinho de você, né? Por isso é aquela frase que diz que o filho é o peito batendo fora do corpo, isso. Né? E é literalmente isso. Mas Assim, eu sei que é muito clichê, né? A gente falar que a mãe atípica. Eu até falar desse termo. Quando eu conversei com o Thiago, eu falei assim, Thiago, eu quero trazer um tema de mãe atípica. Aí o Thiago não associava. Uhum. Aí ele dizia assim, amor, por que tu fica chamando ela de mãe atípica? Eu acho que isso não é legal. Porque, gente, tem particularidades e detalhes dentro desse universo dos transtornos, até linguagens que as pessoas comuns e que não estão imersas dentro não sabem, não têm consciência. E o Thiago achava achei engraçada a forma como ele falou, né? Ele, amor, mas você fica chamando de mãe atípica. Eu falei, Thiago, mas a forma de falar é mãe atípica, né? Eu sei que não sei se é um termo tão atual, mas é a forma de dirigir a mãe assim, né? E pra você ver, a gente dentro do contexto ali, estudando, a gente se pega dizendo, cara, eu não entendo de nada, eu preciso aprender mais. Então, acho que a sociedade, infelizmente, não está preparada. Não está preparada para receber uma criança, uma pessoa com autismo, num restaurante, num transporte coletivo, numa escola. Infelizmente, as pessoas não estão preparadas no atendimento ao público. Hoje temos o colarzinho, né? Hoje temos o colarzinho que identifica e muita gente não tem noção ainda, não conhecem os... Como é que chama? Como é que chama aquele colarzinho? É o Misericórdia, Senhor. É o slogan? Não. Eu me esqueci o nome. É o quebra-cabeçazinho, né? Isso, aquele quebra-cabeçazinho, aquela... Mas é figura que chama figurinha? Não, eu me esqueci. A identificação, né? Pronto, a identificação. Muitas crianças andam com a identificação, algumas não aceitam, as mães andam, né, com aquela identificação. E tem gente que não sabe o que é. E agora tem várias identificações diferentes, né? Categoriza. Do girassol, isso. Vários outros tipos de... Além do autismo, né, tem outras coisas. Cordões e seus significados. 1. Cordão com desenho de girassol. 2. Cordão com desenho do infinito. 3. Cordão de quebra-cabeça. 4. Cordões alternativos. Cordão de girassol, formalizado pela Lei 14.624, de 17 de julho de 2023. O cordão de girassol é utilizado para identificar pessoas com deficiências ocultas, entre elas surdez,
autismo, diabetes, asma, limitações intelectuais, deficiências cognitivas. Cordão com desenho do infinito. O símbolo do infinito é uma imagem que configura o logo da neurodiversidade em todo o mundo. A neurodiversidade é um movimento social e político pela aceitação e conscientização de transtornos mentais e ou do desenvolvimento. Complexo e com uma história recente, é uma corrente de pensamento que vem crescendo a cada ano. A criação desta logo partiu da própria comunidade autista, como forma de substituição da imagem do quebra-cabeça. A ideia das cores que compõem esse logo foi a de representar a diversidade que existe dentro do espectro autista, sem reforçar estigmas sobre o transtorno. Cordão de quebra-cabeça. O mais conhecido do Brasil afora, o quebra-cabeça, é um símbolo que representa a complexidade do transtorno de espectro autista. TEA foi usado pela primeira vez em 1963 por Gerald Gesson, pai de uma criança autista e membro da National Autistic Society, Reino Unido. O símbolo se popularizou, se modificou e hoje pode ser interpretado de maneiras diferentes. Por ser tão famoso, facilita a identificação e o acesso a diferentes direitos para pessoas autistas. Alguns autistas podem não se identificar com o símbolo por ter se criado há muito tempo, quando a compreensão sobre o autismo ainda era pouca e uma condição muito estigmatizada. Cordões alternativos. Há também cordões de identificação alternativos, como o cordão onde está escrito autismo, os cordões mãe de autista e pai de autista. Esse último tipo é importante para a pessoa autista que não se sente confortável em utilizar o cordão, porém ainda se beneficia da visibilidade que o uso do cordão permite. Por exemplo, os pais podem utilizar o cordão alternativamente em uma fila preferencial para evitar questionamentos desagradáveis. Isso ainda é um processo muito lento para as pessoas se conscientizarem, mas nós temos um caminho longo para percorrer, porque falta preparo. Não só, eu acho que não só para o atendimento ao público, para a área assim de você estar com a criança fora, mas às vezes dentro de casa. Os familiares, os parentes. Falta essa consciência também. Você ter, principalmente pessoas mais velhas, tipo um avô, uma avó, que já tem uma cabeça diferente, que já tem um pensamento mais inflexível, e você traz sobre... Chega com um diagnóstico desse com seu filho, a pessoa vai até se perguntar o que é isso. E às vezes usa linguajar pejorativos, ou então já demonstra impaciência, infelizmente. Eu vejo que acontece muito, né? Acontece. Isso aconteceu com o Miguel? Tipo assim, você sentiu no contexto família ou no contexto social, quando chegou o diagnóstico, você sentiu essa diferença das pessoas não interpretarem, não entenderem e às vezes até julgarem? Você sentiu um pouco disso? Sim. No caso, eu vi mais em questão social, né? Eu vou contar uma situação, nós vamos assistir um circo, né? O Pedro Miguel estava com a identificação, tudo, cordão. E aí, nós, como preferencial, né, passamos à frente, claro, pedindo permissão quem estava lá na fila, né? E aí teve um senhor, né, eu acredito que ele não sabia o que era aquele cordão, né? Não sabia, e ele falou assim: ei,
a fila lá atrás, o final da fila lá atrás. E aí o meu esposo pegou, virou e falou, ó, está identificado, ele tem transtorno autista, né? Só que, tipo assim, a gente percebeu que, sabe, um olhar diferente, né? De imediato teve um olhar diferente ali. E, infelizmente, nós, em sociedade, vemos muito. E já vi pessoas com olhares diferentes pra ele. Eu já me senti mal por isso. Muitas vezes. Sinto muito por isso, Kel. Sinto muito por Muitas isso. vezes. Já cheguei assim em casa, mal mesmo. Senhor, eu não aguento mais passar por isso, ver meu filho. Porque toda mãe planeja. Por exemplo, eu planejei o Miguel uma outra criança. O Miguel veio totalmente diferente, né? Quando eu engravidei, eu não esperava engravidar logo, né? Uhum. Mas quando veio, pra mim foi tudo um baque, né? E a minha gestação toda foi problemática, né? Então, tipo assim, veio tudo de uma vez. A aceitação, difícil também. A aceitação tanto da minha parte como da parte do Danilo, que é o pai do Pedro. Foi muito difícil, né? E até hoje é difícil. Até hoje é difícil. Não sei nem como falar, assim, porque... Colocar em palavras a dificuldade que vocês enfrentam, né? Porque é difícil. A evolução, claro, a gente fica muito feliz. Pequenas evoluções, qualquer coisinha que o Pedro Miguel aprende, que ele faz, a gente fica tão feliz. Minúsculo que seja ali minúsculo que seja, a gente fica muito feliz, porque a gente sabe, o Pedro Miguel, ele não consegue acompanhar outras crianças, né? Tanto na escola, assim, em sociedade, a gente vê isso, né? Mas cada evolução do Pedro Miguel, que o Miguel, a socialização, quando a gente vê ele brincando com outra criança, né? E tal, e a gente vê assim, ele bem, a gente fica bem, a gente fica feliz, entendeu? Só em ver ele, assim. Com certeza, eu acho que esse sentimento, ele invade a qualquer pai e mãe, de você ver o bem-estar do seu filho. Mas quando você tem um filho que tem essa necessidade da compreensão das pessoas, porque o tempo inteiro as pessoas, elas não têm essa consciência e elas não conhecem pessoas fora, num vínculo social ali, você esteja andando na rua, você esteja passando em qualquer lugar que ele não esteja identificado, as pessoas não sabem, né? Então, constantemente você precisa estar com aquela bolha ali para ele, de ele ser bem cuidado, bem tratado. Isso. A mãe já tem isso com qualquer filho que seja. E quando a mãe é a mamãe atípica, ela tem isso duas vezes, duplamente, né? Aquela necessidade de ver o seu filho sendo bem tratado, de seu filho ser bem recebido. E não é fácil. Você já deixou isso muito bem claro, né? Agora você falou um pouco da sua gestação, né? Agora vamos voltar para Kel. A gente chama ela de Kel. Para Kel antes do Danilo. Antes do Danilo. Antes do Danilo. A gente vai voltar agora lá para Raquel antes do Danilo. Você nasceu aqui? Nasci em Fortaleza? Fortaleza. Que a tua família, tua mãe é de Paraipaba. De Paraipaba, né? Mas você nasceu nasci aqui. em Fortaleza. A Raquel, de antes, era mais uma jovem, né? Assim, que queria fazer uma faculdade, estudar, né? Queria fazer uma faculdade. Trabalhei, né? Comecei a trabalhar bem cedo. Fiz um estágio com 15 anos. E aí eu já comecei a ter minha independência, né? Aí foi passado o tempo, conheci o Danilo. Tu conheceu ele com qual idade? Conheci ele com 17 anos. Eu já estava perto de completar 17, na verdade, né? Eu conheci ele em janeiro, em abril eu completei 17. Conheci ele, eu trabalhando no mercado. Na verdade, eu já havia falar dele, né? Mas realmente, assim, eu comecei a sentir mais, assim, algo, né, diferente, né? Quando ele começou a ir lá no mercantil, onde eu trabalhava. Aí todo santo... Era lá no bar que vocês conheceram, né? Isso. E aí começou a nossa história de amor, né? Aí a gente namoramos, noivamos, né? Eu era de uma outra congregação, né? E aí eu passei para a mesma congregação que ele... Hoje a gente fazendo parte, né? E aí, casei, né? E tinha outros planos, como a gente falar, de fazer uma faculdade, né? Continuar trabalhando.
Mas aí, Deus foi o momento certo, né? Porque nosso momento não é o mesmo de Deus, né? Exatamente. E aí foi que eu descobri a gravidez, né? E eu já tava passando por uns problemas, assim, familiar, né? Muito bem, né? Eu não tava muito bem psicologicamente. Quando eu descobri, foi um baque ali pra mim também, né? E aí veio logo o descolamento. Que eu tive um descolamento de placenta, né? E aí foi... Foi no começo, no meio da gestação? Foi no começo, eu tive um pequeno descolamento. Aí eu fiz o tratamento. Quando eu tinha mais ou menos 3 meses, que foi dia 12 de outubro. Decorou a data, né? 12 de outubro, que se comemora, né, o Dia das Crianças, né? Uhum. Dia 12 de outubro, eu tive um grande descolamento que eu pensei que eu tinha perdido ele. Mas... Foi o segundo descolamento de placenta. descolamento. E foi ali que me deixou acamada. Deixou acamada quase 3 meses. Nossa. Aí mexeu muito com o meu psicológico. E a questão da depressão, né? Que a gente nunca sabe o que se passa, né? Assim, com a pessoa, mas... eu tava ali em casa direto, mas dentro de um canto fechado. Mas eu não me sentia... Totalmente mobilizada, né? Sem Isso. poder fazer muito esforço. Eu não podia pegar uma vassoura, né? E eu levantei a mão pro céu pela minha sogra, que me ajudou muito. Minha sogra, a cunhada do Danilo. A família em si é muito importante, porque uma rede de apoio é muito importante, né? Independente de ser uma mãe atípica ou não, uma rede de apoio é importante. Com certeza. E eu tive uma rede de apoio maravilhosa. Não tenho nem o que falar. E até hoje eu tenho. Uhum. Até hoje eu tenho. E o Pedro Miguel, em questão do autismo, né? Eu vim descobrir do Pedro Miguel. Eu já vi algumas diferenças, né? Só que eu não queria enxergar. Eu não queria enxergar. Como eu disse, foi muito difícil a aceitação. Eu não posso dizer que ser a mãe atípica é a coisa melhor do mundo. Não é. Não é. É doloroso. Muito doloroso. Porque, assim, às vezes a gente pensa assim, mãe atípica... Eu não queria estar num lugar onde eu tô. Sabe? Eu não queria ver o meu filho enfrentar dificuldades. Assim, às vezes eu enxergava o Miguel, assim, quando eu comparava muito o Pedro Miguel. Hoje eu não comparo. Com outras crianças? Com outras crianças. Mas eu comparava muito o Pedro Miguel. E quando eu comparava, mais mal eu ficava. Eu ficava mal, péssima, né? E só Deus sabe o quanto eu chorava, né? Porque a comparação é frustrante, né?